Olá, continuo por aqui em mais um vídeo nesta nossa série onde unimos fé, bem-estar, riso, alegria numa playlist dedicada a todos os cristãos e por isso com uma linguagem muito própria, não é? Dirigida aos cristãos. Então hoje venho falar-vos de um templo muito especial, o nosso corpo. Pois é verdade. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ora, se assim é, isso significa que precisamos de proteger o nosso corpo, o nosso templo, não é? Significa que cuidar do nosso corpo não é vaidade, não é egoísmo, não é secundário. É espiritual, é responsabilidade, é amor. Então vamos lá perceber como é que o riso pode ser uma ferramenta de cuidado e de higiene, tanto do corpo como da mente. Vamos ver como é que rir é, de facto, cuidar do templo do Espírito Santo. Bom, mas então vamos lá falar melhor sobre isto. No capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz assim: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Esta frase diz-nos que o corpo não é um acessório da alma, não é? Não é algo que possamos ignorar. O corpo também não é inimigo da fé, em essência. Não é? Pode tornar-se, mas a essência não é inimigo da fé. É morada da fé. O Espírito Santo não habita numa ideia, não habita num conceito abstrato. Habita em nós. Habita na nossa vida concreta, no nosso respirar, no nosso sentir, no nosso agir, no nosso corpo real, com limites, com emoções, com tensões, com capacidades e com incapacidades. Então, se assim é, o nosso corpo é lugar de encontro com Deus. É casa sagrada, é templo vivo, é igreja. E se o corpo é templo, então descansar é espiritual. Respirar bem para conseguir dar ao nosso corpo o oxigênio necessário que ele precisa para fazer as funções dele, para estar, para viver. Então, é espiritual também. Rir é espiritual. Aliviar tensões, ou seja, perceber quando estamos em stress excessivo para poder arranjar forma de anularmos isso ou cuidarmos disso, também é espiritual. Cuidar da saúde física, mental e emocional é espiritual. Mover o corpo é espiritual. Porquê? Porque sabemos, não é? A ciência prova que o nosso corpo precisa de movimento. Caso contrário, vai adoecer. Tudo isto é espiritual, mas nada disto substitui a oração, verdade? Mas tudo isto, ajuda a preparar o templo para que a oração floresça, verdade? Bom,
Mas o que é que isso tem a ver com o riso? Tudo. O riso intencional, como o próprio nome indica, não é aquele riso que nós provocamos. Não porque tenhamos vontade de rir, mas porque induzimos o nosso corpo a rir. Não é? Se eu disser agora, vou dar uma gargalhada, eu dou uma gargalhada e não tenho aqui nada que me faça rir, não é? Não estou a ver, ou ouvir nenhuma piada, a ver um filme, nada que me leve a rir de forma espontânea. Mas a partir do momento que eu estou numa prática, por exemplo, uma aula de yoga do riso, e vou lá porque quero treinar o meu riso, porque sei que com isso estou a gerar saúde e bem-estar, estou a exercitar a minha resiliência, eu vou para lá, eu sei que neste ginásio do riso, para treinar o riso, eu preciso de rir. E se só lá fosse quando tivesse vontade de rir, então a maioria das vezes eu não ia, não é? Porque, convenhamos, a vida não está para risos, não é? Então eu vou lá para o ginásio para fazer o exercício. O meu exercício neste ginásio é rir. Então eu provoco o meu riso. Simples assim, querem ver? Inspira. Exercício. Eu vou lá para isto. E é muito mais fácil fazer isto em grupo, porque o riso é contagiante. Ou melhor, é contagioso. Não é? Os nossos neurónios espelho ajudam. Então, quando nós estamos no meio de pessoas e todas começam a rir, ainda que não haja vontade, fica mais fácil. Por isso os clubes do riso, né? E além disso são espaços seguros, são espaços onde estamos ali, podemos estar todos a rir, a gargalhar, que ninguém vai julgar, que ninguém vai a dizer, meu Deus, estão todos loucos, não é nada disso, né? Então, como eu estava a dizer, o riso intencional, feito como exercício físico, é uma ferramenta de limpeza, de higiene mental. Não acreditas? Então vai lá e experimenta. Vai lá e experimenta estar 40, 45 minutos, uma hora assim a rir. Com exercícios, com dinâmicas à mistura, com música. Experimenta. Vai. Confirma contigo. Valida em ti. Se não sais dessa aula, dessa prática, mais leve. Tudo aquele riso mexe uma infinidade de músculos no rosto, no pescoço, no peito, abdominal, músculos interiores. O próprio movimento do riso ajuda, não é, a desarmar o corpo. Quando estamos a rir, naquele momento estamos a rir, e se tu experimentaste dar a gargalhada comigo, e eu desafio-te a fazê-lo, tu não pensas em mais nada. Quando estás a rir, não consegues estar a pensar o que é que eu vou fazer para o jantar. Ou será que vou chegar atrasada? Ou amanhã tenho que levar o meu filho não sei aonde, a que horas? Será que vou conseguir? Não! Aquele momento que estamos ali a rir, estamos lá. Estamos a rir. Saímos de toda aquela correria, da rodinha, do hamster, que está sempre a correr, sempre a correr, sempre a correr. Esquece. Estamos no aqui, no agora. É um detox. Desintoxica. Aqueles momentos, aqueles 40 minutos que estamos ali, são uma bolha de oxigênio, de ar novo, que limpa a mente, descontrai o corpo, relaxa, permite trazer equilíbrio, regulação emocional e ânimo. Permite olhar para a vida com um olhar mais otimista. E mesmo naqueles dias péssimos que tu dizes, quando é que isto acaba? Podes respirar fundo e dizer, amanhã é outro dia. Dá-te horizonte, dá-te espaço. Nunca, não sei se já experimentaste, quando te sentes assim mais tremer por dentro, sem saída, como se tivesses, se fores para
para a rua, para a natureza, para um espaço amplo, por exemplo, para a praia. O simples facto de respirares fundo e olhares, meter os olhos no horizonte, né? Olhares para o mar, olhares à tua volta e não teres obstáculos e teres aquele espaço, aquela amplitude, dá-nos horizonte, não é? Parece que nos dá esperança. É sobre isto que eu estou a falar. Quando rimos, libertamos tensões. Quando rimos, exercitamos a nossa respiração, porque o ato de rir, a gargalhada, acontece na expiração. E quando tu expiras a rir, tu precisas de inspirar para conseguir sustentar o riso, não é? Então é um treino também da respiração. Ajuda-nos a respirar melhor, ou seja, a oxigenar melhor os nossos sistemas. E isto gera saúde. E quando combinamos o riso intencional com a respiração consciente, acontecem coisas dentro de nós, no nosso corpo. Respostas fisiológicas. O ritmo cardíaco aumenta, melhora a circulação, relaxa o corpo de forma semelhante a um exercício aeróbico. Por isso, quando rimos, relaxamos músculos que estavam presos e o corpo desarma. E quando o corpo desarma, a mente tende a seguir a energia. Né? E porquê que o corpo desarma? Porque quando rimos, o corpo produz hormonas de bem-estar, que fortalecem a saúde, que promovem estados de bem-estar. Não é? Quando rimos em grupo, criamos laços genuínos, conexão entre as pessoas, relação. Tocamos o outro e o outro toca-nos. E isso inspira o espírito de partilha, de cuidado, de apoio dentro da comunidade. Não é? A prática regular do yoga do riso fortalece o sistema imunitário. Verdade, está cientificamente provado. Reduz o impacto do stress e pode contribuir para uma recuperação mais rápida em situações de doença. Não sou eu que o digo, tudo isto está estudado, comprovado, mensurado cientificamente. Já para não falar do que te disse antes, não é? Que o riso ajuda a desenvolver a resiliência emocional, que nos permite lidar com pessoas e situações difíceis, não é? Com ambientes difíceis, com mais leveza, mais clareza mental e confiança, não é? Sem nos perdermos, ou seja, sem sairmos do nosso equilíbrio. Por tudo isto, penso que fica fácil compreender que a prática do riso intencional é uma prática de cuidado físico, emocional, mental e, desculpem, mas até social. Tudo isto é cuidar do templo. Tudo isto é cuidar da casa onde Deus habita, onde o divino habita. Portanto, como veem, o riso não é espiritual por si só, mas torna-nos mais disponíveis para o espírito. E sabem uma coisa? O templo precisa de luz. O riso abre as janelas do templo. Imaginem o vosso corpo como uma casa. Se a vossa casa está cheia de discussões, gritos, medo, rigidez, ansiedade, stress, as janelas ficam sempre fechadas, porque nós não queremos que ninguém ouça o que se passa. Nós temos vergonha, queremos esconder, sabemos que aquilo é um ambiente tóxico. Fechamos as portas, erguemos muros, a casa fica escura. Não sai nada, mas também não entra nada. Não entra ar puro, não entra sol, não entra luz, não entra pessoas. O riso intencional é a chave que abre essas janelas, que deixa entrar o ar puro, que deixa entrar luz, leveza. Por isso promove esperança. É por isso que
depois de tantas pessoas, ou melhor, tantas pessoas depois de rir, dizem coisas como sinto-me mais leve, senti Deus mais perto, senti paz, gratidão, alegria, ou simplesmente senti-me bem. Não é magia, é espaço interior, é regulação emocional, é regulação do sistema nervoso. Por isso vos digo, se o corpo é templo do Espírito Santo, então o riso é a forma de arejar esse templo, de o manter vivo, leve, disponível, limpo para Deus. E aqui aproveito para vos dizer algo ainda mais profundo. Quando mantemos o nosso coração alegre, em paz, e cultivamos a paz, o perdão, a esperança, o amor, estamos a proteger o templo e o Espírito Santo que o habita. Um coração que se alimenta de coisas boas torna-se no lugar onde Deus encontra repouso. Então a alegria é como uma luz acesa dentro de nós, é como um farol, a luz que atrai o bem, a alegria atrai os anjos. Já quando descuidamos o interior, não é? Quando deixamos que as mágoas, os rancores, os ressentimentos, os ódios, os desejos de vingança ganhem espaço, quando alimentamos este tipo de coisas, o templo escurece. E é aí que nos afastamos de Deus. É aí que as forças do mal encontram as brechas para entrar, para contaminar. Não é porque Deus se afasta de nós, mas porque nós fechamos a porta, as portas por dentro. Faz sentido, não faz? Olha que faz. Para terminar, rir é humano, rir é saudável, rir é cuidado, e quando o corpo é templo, cuidar dele é também um ato de amor e de fé. Então, que este vídeo nos inspire a olhar para o riso como um gesto de amor. Amor por nós próprios, amor pelos outros, amor pelo nosso corpo, amor pelo Deus, pelo divino, pelo amor divino que existe em nós. Então, respira, sorri. Mais uma vez, inspira. E cuida do templo que Deus te confiou a ti. Paz e bem. Até o próximo.